Ele está gravando com a outra lá, eu acho. Bom, azar. Então, né, técnicas de programação, a gravação está saindo aí, eu acho que com a câmera do lado de lá, né? Não sei. Mas, aparentemente, vocês estão me enxergando aí. Sim. Então, não sei que loucura, né? Ele ligou a segunda câmera ali, mas eu acho que ele está usando a certa, né? Porque tá aqui, a outra está lá. Ele só deixa ela ligada, não sei o que foi. Depois eu descubro, deve ser atualização de driver mesmo. Alguma coisa assim. Ah, então se está gravando, tá beleza. Então vamos lá. Nosso objetivo hoje é ver como é que a gente pode botar o servidorzinho, um servidor, conectar um servidor MySQL, né, na nossa aplicação de vendas, né, para parar de usar aquele H2, né, que é um banco em memória. Né? O pessoal aí queria ver o negócio rodando com um banco de dados de verdade. Né? Então, se vocês forem lá na nossa página de material, acho. Então eu botei aqui, né, o Paulo de hoje usando o servidor MySQL. Não consegui preparar, assim, eu preparei o mínimo necessário, né? Então aqui está o código do nosso sistema de vendas adequadamente configurado, tá? E aqui eu fiz um roteirinho como configurar, tá? Mas foi feito meio rápido, tá? Então ele está bem enxuto, pois a ideia é deixar ele mais bonitinho, tá? Mas eu acho que dá pra gente, dá para vocês seguirem e conseguirem trabalhar com ele direitinho. Eles ficaram todos com o nome de lista de exercícios, esse aqui é mais um roteiro, né? Então, acrescentando a presença do servidor MySQL rodando em uma imagem doc. Então, eu vou usar aqui só o iniciozinho dele. Então, já vamos aproveitar e corrigindo. Então, né? Só porque aqui eu fiz uns desenhos mais para o pessoal que tem menos experiência nessas coisas. Né? Então, o que acontece? A nossa aplicação, até agora, a gente está rodando ela toda na mesma máquina. Imagino que vocês estão rodando todos num único PC, né? Que o Spring Boot cria ali um Tomcat na hora, né, e bota no ar a aplicação. Mas do jeito que ela está feita, é só uma questão de configuração. Né? Se vocês forem lá e configurarem direitinho para ele não disparar aquele Tomcat local, disparar aquele cara numa outra máquina, ele vai fazer. Tá? E aí vocês vão ter um negócio de duas camadas aqui. Né? Vocês podem ter o front-end rodando num lugar e o back-end está rodando no outro. Então vocês têm duas camadas físicas aí, né? Vocês não precisam estar com tudo rodando na mesma máquina. Tá? Ou pode estar o front-end hospedado no mesmo servidor que o back-end. Então ele funciona com uma ou com duas camadas físicas, tá? Não vai fazer diferença. O que acontece? O que nós vamos fazer agora é. A gente poderia ter posto o servidor MySQL rodando na mesma máquina também, não tem problema nenhum. Tá? O que eu quis evitar? Eu quis evitar que vocês tivessem que instalar o servidor MySQL na máquina de vocês, aí ele já é um negócio pesado, enche um monte de pasta diretório numa função, né? E assim a gente deixa o nosso sistema podendo rodar até em três camadas físicas aí. Tanto vai fazer, tá? Então, qual é a ideia? Então, por que eu quis fazer esse desenho? Só para justificar por que a gente vai usar o Docker aqui. Né? Da onde saiu essa necessidade? É simplesmente porque nós vamos simular que a gente está rodando o servidor de banco de dados em outra máquina. Como a gente não tem outra, né? Eu aqui só tenho um notebook, imagino que a maior parte de vocês só tem uma também. Né? Então a gente vai rodar ele numa máquina virtual. Né? Então a ideia geral é, bom, vamos criar uma máquina virtual, a gente dispara o servidor de banco de dados lá e aí faz a aplicação se comunicar com ele. Então se ele está numa máquina virtual ou se ele está numa máquina física em outro lugar, não vai fazer muita diferença. Tá? Então essa é a lógica. Bom, até aí tranquilo? Só que máquinas virtuais são softwares bem pesados, tá? Então eu botei aqui um pouquinho da diferença entre máquinas virtuais e containers, tá? Uma máquina virtual, ela emula toda a arquitetura do computador.
Tá? E aí eu posso ter, né, diferentes arquiteturas rodando em cima de uma mesma máquina física. Né? Eu poderia ter uma máquina virtual Linux rodando aqui, uma outra rodando Windows Server, outra rodando, sei lá, o que vocês quiserem, macOS, né, se a Apple liberasse, ela não libera, né, o sistema operacional dela para rodar de maneira virtual, tem uns por aí, né, o pessoal faz, né, tu pode rodar, tu roda qualquer coisa em cima de uma máquina virtual, né, só que ela emula tudo, né, ela emula todo o hardware, e aí então tu bota um sistema operacional inteiro lá dentro, né, e aí eles comunicam com o hardware simulado, e a partir daí, bom, tendo o sistema operacional rodando em cima de um hardware simulado, tem tudo que a máquina original tem. Né? Alguns, se ela for bem feita, não tem problema nenhum. Né? Só tem problema de performance, porque tu está simulando tudo. Né? Quando o sistema operacional está instalado nativo aqui, ele acessa o hardware na velocidade do hardware. Quando ele está instalado em cima de uma máquina virtual, ele acessa um hardware virtual que tem um tempo de resposta, né? Porque ele tem que transformar os comandos que tu deu para o simulador em comandos da máquina hospedeira que tem embaixo, né? Mandar as coisas acontecerem e voltar, é uma função. Né? Então, as máquinas virtuais fizeram sucesso durante muito tempo, né? VMware e outras todas. Elas são um negócio extremamente interessante, mas elas são muito pesadas. Né? E para tu compartilhar com alguém uma máquina virtual que tu já utilizou, tu cria uma imagem, mas esse arquivo de imagem é gigantesco. Para começar, ele tem todo o sistema operacional, né, fora a parte do hardware. São arquivos pesados, né, para levar de um lado para o outro. Uma época até dei uns cursos para a Microsoft, aí eles mandavam as VMs do curso pronto, né, ou seja, mandavam o ambiente que precisava para determinado curso, com tudo instaladinho, bonitinho. Bom, é um horror, né? Até porque a internet não era tão rápida. Fazer download daquelas imagens gigantescas, né? Botar para rodar, botar a rodar lá nas máquinas do Lapo da PUC, onde é que eu guardo essas porcarias dessas VMs, elas ocupavam metade do disco. Era uma briga infernal. Tá, o que surgiu mais recentemente, aí agora, acho que já tem uns 4, 5 anos, né? Não sei exatamente, mas a ideia mais recente é a gente trabalhar com um container. Qual é a diferença de um container para uma máquina virtual? Um container, a grande diferença daqui, ó, é que ele não vai simular o hardware. Ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai trabalhar a partir do sistema operacional. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter bom, vou trabalhar lá, eu quero que minha máquina, o meu container use Linux. Né? Então eu não tenho Linux exatamente real ali. Né? Eu tenho um Linux modificado, que no caso acessa o kernel do sistema operacional hospedeiro, que tiver na máquina, para rodar. Ou seja, eu não vou simular o hardware, eu vou ter o meu sistema operacional que eu quero, só que não é a versão original. Eu posso chegar lá e baixar o Linux original e botar no meu container. Tem que ter uma versão modificada de maneira que ela usa, por exemplo, o kernel do Windows para rodar. Então, o que a gente ganha com isso? A minha imagem não precisa ter o sistema operacional completo, ela só tem até o nível antes do kernel, e ela não simula hardware, ela acessa direto o kernel do sistema operacional nativo. E aí pronto, né? Eu tenho alguma coisa muito mais leve. Tá? Deu para entender qual é a diferença? Tá? É diferente, por exemplo, de uma VM, onde eu podia pegar lá uma imagem de Windows ou de Linux e carregar ela inteira, né? A mesma que eu uso para instalar na máquina normal e jogar para a minha máquina virtual. Nesse caso aqui não, eu preciso ter uma versão modificada do sistema operacional, né? Que tem essa propriedade, né? Ou seja, ela não usa o seu kernel próprio, ela usa o kernel da máquina hospedeira, né? Tá? E o que é o Docker? O Docker é uma ferramenta para criação e execução de containers. Tá? Então, não cheguei muito a pesquisar se tem outros, deve ter, mas esse aqui eu acho que é o que está mais. Não sei se na ideia original não é dele, né? O que mais está em uso por aí. Tá? Então, a partir dessa ideia, né, tu pode criar containers para trabalhar, né? Poderia ter um container aí rodando
minha máquina é Windows, né, tem um container Linux, uma distribuição qualquer, instalo as ferramentas de desenvolvimento que eu preciso ali em cima e aí trabalho naquele ambiente. Né, a gente pode fazer a imagem, compartilhar os discos da máquina hospedeira, igual uma máquina virtual. Dá para fazer várias coisas, tá? Quando eu comecei a usar uns 2 anos atrás, era complicado de compartilhar em geral, tu não consegue compartilhar o vídeo, né? É a parte mais complicada. Mas hoje em dia tem um monte de softwares que resolvem isso. Inclusive, para quem usa Visual Studio Code, se vocês olharem direitinho, tá? Não cheguei a explorar, vocês conseguem fazer, ele tem os plugin, não, as coisinhas lá para instala para ele se integrar com o Docker. E ele consegue, inclusive, tu define um container desses, onde tu quer trabalhar, e ele tem uma versão do Visual Studio Code que roda o kernel lá dentro da tua imagem e tem é só só o ambiente interativo aqui, né, o editor de texto que está rodando do lado de fora. E aí de maneira que tu te integra perfeitamente. Então tu está trabalhando em projetos diferentes, né, que usam sistemas operacionais diferentes, por exemplo. Ou, né, tu tem combinações diferentes de servidores, coisa e tal, tu pode ter um container para cada um e trabalhar com ele direto aqui na maquininha Windows, sem problema nenhum. Tá ficando muito interessante, né, trabalhar com esses containers aí. Tá? Buenas. Como eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm a respeito dessas coisas, eu estou tentando dar uma nivelada. Tá? Talvez para alguns aí eu esteja dando uma olhada e para outros, sei lá, nunca usaram esse tipo de coisa aí. Professor, Buenas. Oi? não, só queria comentar que hoje em dia o Docker é muito, muito utilizado no mercado. Assim, acho que, como dica, para quem tiver tempo e interesse em estudar, vale muito a pena. É um diferencial grande, assim, é bem, bem legal. Só esse comentário. Não, é perfeito, não, sim. Sim, eu sei, mas em geral, quando eu digo, ninguém dá muita bola, legal. Boa contribuição. Professor, não entendi. Eu tenho Docker no meu VS. Hoje eu tenho Docker aqui, o pacote instalado. Não, legal, é isso aí. Tem que aprender a explorar a fundo, né? Inclusive agora o pessoal está trabalhando com arquiteturas microserviços, tu consegue simular a arquitetura, né, para poder desenvolver. Esse lado ainda não mexi, mas pretendo mexer agora no verão. E eu tenho visto que dá para fazer umas mágicazinhas bem legais. Então o negócio fica interessante. Professor, Oi. não sei se tu quer tomar um pouco de tempo com isso, mas aqui na minha empresa a gente tem todo o nosso ambiente de produção descrito em Docker. E aí cada desenvolvedor ele consegue rodar o ambiente de produção local na máquina dele. Claro que resumido, né? Mas é muito legal, assim, porque a gente consegue fazer testes quase de ambiente real, né? Então isso faz toda a diferença, assim, é realmente disruptivo. Não, é muito legal. Eu usei a primeira vez em 2020, né? 2019 2019 2 ainda é presencial, né? Quando surgiu lá o Prédio 15, né? Foi a primeira vez que eu dei aula no Prédio 15 para usar aquelas salas diferentes, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa disciplina, se a gente daí consegue fazer os projetos em grupo, lá todo mundo discutindo. E aí o que acontecia? Lá não tem laboratório de computação, né? É um prédio comum, né? Para todo mundo. Eu consegui, né, alocar um slot para mim lá para dar aula. Aí, qual é que era a ideia? A gente lá, ou tu leva o teu notebook, se tu tem, mas nem todo mundo tem. Daí, se tu não tem, tu precisa, eles emprestam, né? Eles tinham, antes da pandemia, eles tinham 200 notebooks já para emprestar e eles iam comprando mais. Agora eu não sei, né, porque eles emprestaram os notebooks para um monte de, sei lá se as pessoas vão devolver, mas vamos ver, né? Eles prestaram para gente que não tinha máquina em casa, sei lá. Mas deve ter, né? Então tinha os notebooks para emprestar. Mas o que acontecia? Esses notebooks, em princípio, tinham Windows e navegador, né? Para toda a universidade usar. E eu não tinha como dizer para os caras, vocês têm que instalar Java, vocês têm que instalar isso, vocês têm que instalar aquilo.
não rolava. Então eu fiz exatamente isso, eu pedi para eles instalarem o Docker e defini um container com o que o pessoal precisava para a cadeira. Né? E aí foi legal, mas não sei, era muita novidade, acho que porque eu tinha que mostrar isso no início do semestre, né, para o pessoal usar. Funcionou mais ou menos. Na verdade, aconteceu assim, quem trazia a sua máquina nunca aderiu, o cara instalou tudo na sua máquina local. Os coitados que não tinham máquina, que usavam as máquinas da PUC ali, né, então tiveram que aprender na marra, meio na decoreba. E aí tinha um problema, que hoje em dia já está solucionado, depois eu consegui, mas naquele semestre foi o caos. Aquele semestre tinha umas 100 máquinas, né, para emprestar. E foi o primeiro, eles não tinham ainda muitas regras. Eles nunca te emprestavam a mesma. Então tu baixava a tua imagem Docker para uma máquina, né, e a primeira vez que tu rodava como é que eu vou dizer, o Maven baixava tudo que precisava para tu compilar aquela aplicação. Aí quando tu voltava na próxima aula, o cara te emprestava uma outra máquina que estava limpa. Né? Aí tu tinha que instalar a imagem Docker de novo, e quando tu ia rodar o Maven, ele baixava tudo de novo. E os guris reclamavam que eles perdiam às vezes 15, 20 minutos da aula só configurando todo o ambiente toda vez. Aí depois a gente conseguiu solucionar isso no semestre seguinte, mas foi uma experiência interessante. Né? O cara não parava nunca de configurar. Tá? Mas resolveu, né? A gente começou a ter uma maneira fácil de dar o ambiente de aula para todo mundo, né? Acho que é bem a ideia que tu está usando na empresa lá, né? Quer assistir essa aula, tá aqui é um container, né? Rodar aqui, tu não vai ter problema de software instalado. Pensei em fazer isso esse semestre por causa da pandemia, mas tem esse problema, né? A gente não tem todo mundo no mesmo nível, né? Eu podia complicar muito a vida de muita gente lá no início do semestre, né? Resolvi deixar assim. Buenas. Então tá. Então aqui tem aí instruçõezinhas muito básicas para vocês instalarem o Docker, tá? Não consegui fazer um roteirinho maior hoje, mas também, pessoal, a página é bem simplesinha, né? Vocês acessem aqui o Get Started Docker. Né? Hoje em dia é interessante, né? Quando surgiu só tinha para Linux, depois para rodar em Windows era um inferno. Hoje em dia o Docker Desktop tem download para o Windows primeiro, né? Depois tem para outras coisas se quiser. É bem interessante como as coisas vão mudando. E quem tem Windows 10 Pro, né, que é o meu caso aqui, ele tem tu pode instalar, né, o kernel do Linux dentro do Windows agora. E se tu não tem, ele mostra como fazer. Tá? Eu acho que essa é a parte mais complicada da instalação para quem tem Windows. Se vocês têm algum outro Windows, ele se vira. Não fica uma performance tão boa, mas ele se vira. Se vocês têm o Windows 10 Pro, ele instala e aí ele te mostra ali, ó, agora tu faz assim, assim, assim para instalar o kernel do Linux aqui dentro. E aí o troço voa abaixo, tá? Fica igual à versão do Linux Engine. Tá? Então sigam ali as instruçõezinhas, tá? Tem que ter o Docker Desktop instalado na máquina primeiro. Tá? Senão não tem como fazer. Né? Para saber se instalou, o velho bom, né? Né? E era isso. Tá? Podem instalar direto. Eu usei o chocolate para instalar, que eu acho mais. Agora estou tentando gerenciar minha máquina direitinho. Mas aí é questão de opção. Tá? Então é isso. A primeira coisa é instalar, sigam ali as instruções de instalação direitinho. Tá? Bom, a partir daí, o que mais que a gente tem que entender? Normalmente, o que o pessoal faz? Bom, vamos por partes. Como o Docker usa, né, versões modificadas, né, do sistema operacional lá na sua imagem básica, né, eles criaram um negócio chamado Docker Hub, onde tem esses ambientes já pré-definidos. Ou seja, né, tu sempre vai partir de uma imagem que está lá no Docker Hub. Né? Olhem lá, o problema é que todos os grandes players aderiram, né? Então tu tem para qualquer versão de Linux, de Windows, de macOS. Tu tem lá acho que macOS não, né? Tem lugar. Mas tu tem as de
como é que chama, de Android, não sei o que lá, mas, aquele outro Docker, como é, Chromebook, as bases tu tem de todo mundo lá, né? E aí o que acontece? A partir dessas bases, tu pode criar outras, né? Eu vou querer um container que tenha Linux, Visual Studio Code, Java não sei o que, e pode montar o que tu quiser, né? E isso é feito a partir de um arquivo de descrição, né? Que é isso que o Thiago estava comentando, né? Chamado Dockerfile, né? Então, tu cria lá um Dockerfile onde tu vai dizer, ó, a partir da imagem tal, acrescenta isso, aquilo, né? E gera a imagem que a pessoa precisa para trabalhar. Né? Ou tu pode também, né, hospedar a tua imagem pronta no Docker Hub, aí tem questões, alguma coisa pode ser de graça, outras coisas têm que ser pagas, sei lá, aí tem que olhar, nessa parte não cheguei a olhar. Né? E aí ela fica lá prontinha no Docker Hub para alguém usar. Tá? Se alguém tiver interesse depois, eu até tenho ali que eu usei nesse semestre passado, eu tenho uns roteirinhos lá de como fazia para criar o Dockerfile, não sei o que, mas é fácil é bem simplesinha a sintaxe dele. No nosso caso, a gente não precisa, porque uma imagem com Linux e MySQL é a imagem que o MySQL disponibiliza. Então a gente vai usar a imagem padrão do MySQL, ela já está pronta com tudo que a gente precisa, que é simplesmente... nem vi qual é o sabor de Linux que está lá rodando. Tá? E o MySQL. Tá? É tudo que a gente vai precisar. Tá? Então, isso que eu disse aqui. Né? Se quiserem, dê uma olhada lá no Docker Hub, só para conhecer. Né? Aqui é alguma que eu fiz alguma vez para testar. Tá? Ó, aqui ele diz, ó, procure o conteúdo que você quiser, por exemplo, o MySQL, né, o exemplo deles, tá? Exatamente o que a gente quer. Tá? Daí eles vão listar tudo que é imagem de MySQL que eles já têm pronto lá. Né? A que a gente usa é a padrão do próprio fabricante, né, da Oracle lá. Aí tem aqui a MySQL, essa que a gente vai usar, depois tem a Enterprise Edition, né? E aí tem de outros caras, né, que criaram outras com outras características. Aí vocês têm que olhar, né, e saber o que vocês querem usar. Oi. Uma dica bem legal, assim, não sei se também se ajuda, né, mas eu acho que, enfim, se estiver atrapalhando também, tu pode me falar. O que a gente faz bastante com o Docker é testar versões antigas, assim, então, por exemplo, eu tenho rodando uma aplicação com uma SQL mais antiga, a gente quer migrar para um novo, e aí a gente facilmente consegue levantar uma instância, um container de MySQL mais novo para poder testar local, né? Isso eu teria, numa situação normal, eu teria que instalar uma SQL, numa VM separada, num Linux separado. Então é muito fácil de fazer isso e o container levanta em segundos, né? Sim. Não é um sistema operacional que tem que botar, então assim, é muito rápido, é realmente muito legal, assim, né? A ideia dos caras foi genial, né? Tanto que o troço não tem tantos anos assim, desenvolveu de uma maneira que simplesmente é uma ideia genial. É daquelas assim que sei lá quem tem. Mas o cara é muito legal, não tem? Eles pegaram aquele change root, né, do Linux e criaram essa ideia de container, né? É muito legal mesmo. Sim, mas isso sempre teve lá, agora alguém teve que ter o... Sim. O clique aí, né? Vamos aqui. Porque, trabalhar com VM é um porra. Não tenho muita paciência. Porque não faço desenvolvimento o dia inteiro, posso me dar o luxo de não ter muita paciência. Então tá. Então, aqui, pessoal, eu fui a milhão, tá? Porque eu realmente escrevi isso aqui em 45 minutos, tá? Pra ter pra hoje. Na área de semestre é complicado. Mas vamos lá, qualquer coisa a gente vai melhorando aqui, tem a gravação aí também, pra vocês poderem ver. Então, a partir do momento que vocês têm o Docker Desktop instalado, tá? Que é o cliente que tem que estar rodando na máquina aí, né? E aí vocês, quem tem o Windows, vai ter lá a baleiazinha rodando aqui embaixo, né? Deixem ele disparar no início do boot.
que não quer se complicar, né? Aí vocês podem seguir aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu botei o primeiro comandão aqui e a explicação tá com as corzinhas, tá? Porque eu não tinha muito como ficar fazendo. Então, o que é esse comando aqui, ó? Docker run, toda essa tranqueira aqui. O Docker run é o comando que a gente usa para mandar executar um container a partir de uma imagem, né? Aqui no caso, nós vamos dizer para ele mandar rodar o container a partir dessa imagem aqui, né? MySQL. O latest aqui é para dizer, pega a última versão que tiver no Docker Hub lá, a mais atual. Claro, no ambiente real, já que está falando, tu vai dizer qual que tu quer, né? Porque senão tu está sempre na última, pode complicar. Aqui no nosso caso, vamos usar a última mesmo. Tá? Se a imagem não tiver na tua máquina, ele vai baixar. Se ela já tiver, ele vai criar o container a partir dela. Então, certamente, a primeira vez que vocês rodarem esse troço aqui, ele vai conectar no Docker Hub e mandar baixar a imagem do MySQL. E a partir daí, então, ele consegue rodar. Tá? O que mais que tem aqui, né? Então, Docker Run, claro, tudo linha de comando, como vocês já estão acostumados com ele e o resto. Né? O Visual Studio Code tem aqui a baleia, pode instalar a baleiazinha, daí pode rodar todas essas coisas por aqui também, bababá, tá? Como sempre, não vou mostrar nada disso, aí vocês se divertem, tá? Aí é ferramenta. Tá? Então, linha de comando básico, tá? Então, o nome que vocês querem dar para o container, tá? Esse aqui, obviamente, fui eu que dei, mudem depois para vocês, né? O BSQL aqui, tá? Então, o que ele faz? Ele dispara o container, dá um nome do container, dá uma senha de root para essa imagem, né? Porque quando vocês quiserem rodar o bash para poder ir lá executar algum comando Linux em cima desse negócio, né? Vocês têm que saber a senha de root, então vocês definem ela aqui. Senha fantástica que eu defini aqui, segredo, né? Clássica dos anos 80. Deu um desconto. Tá? -D para ele ficar rodando em background, né? Porque vocês não querem que a imagem fique rodando ali, travando o console de vocês, né? Então dá lá -D de daemon, né? Ele fica rodando por trás, né? Esse aqui é o comando de mapeamento das portas de comunicação, tá? Vocês têm que mapear a porta pela qual o localhost vai se comunicar com ele. E por fim é o nome da imagem, né, que vocês estão baixando. Tá? Então o comandinho completo faz tudo aqui no nosso negócio. Tá? Eu procurei fazer o mínimo possível, tá? Quase não tem Dockerfile, não tem nada, estou rodando tudo assim direto, porque era muito pouco tempo para a gente explicar tudo aqui, né? Para quem nunca usou. Então, a partir do momento que tu tiver com o Docker Desktop instalado, rodar isso aqui vai te colocar uma imagem, um container SQL a rodar, o nome dele é o que tu especificar no verde ali, a senha do root do Linux que está lá dentro é que tu especificar aqui no azul, e o resto pode deixar como está. Tá? Qual é o segundo passo? Bom, agora a gente vai ter que ir lá configurar o MySQL, né? Tem que criar a base de dados, né? Definir um usuário, coisas assim, para a aplicação de vocês poder rodar. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? O comando docker exec, pessoal, ele serve para vocês mandarem executar alguma coisa dentro do container. Né? Vocês estão aqui no shell do sistema operacional de vocês querem mandar rodar alguma coisa lá dentro do container. Pode simplesmente, né, dar docker exec o nome da imagem, né, que aqui no caso, o nome do container, desculpa, né? Sei lá, docker exec, BSQL é alguma coisa. Né? O programa que você sabe que tem lá dentro, ele vai executar. Aqui a gente está fazendo um pouquinho diferente, a gente está dando um docker exec, -it é de iterativo, então ele vai abrir em modo iterativo, né? Desse container aqui, o bash, né? Ou seja, o consolezinho do sistema operacional. Tá? Eu vou rodar ali daqui a pouco para vocês verem, tá? Então, a gente fazendo isso aqui, a gente vai abrir o bash. Vamos fazer aqui, né? Senão vai ficar muito teórica a coisa aqui, né? Tá ficando muito complicado, né?
E tu tem que, tem que criar o container no diretório raiz do Maven, é isso? Onde está o projeto? Não, porque o container fica no diretório lá do Docker. Do Docker, tá. Não, tá bom. Não importa. É que nem o Maven, que tem lá o diretório M2, onde ele larga todas as bibliotecas, o Docker tem o dele, que eu não sei qual é o nome. Tá? Como eu já executei o Docker Run, tá? Eu já tenho o container rodando nessa máquina aí, né? A gente pode olhar quais são os containers que estão rodando com Docker PS, tá? Isso eu não cheguei a botar ali. Tá? Então ele está rodando aí desde ontem, né? 12 horas atrás. Tá? Então tá aqui a imagem original. Vocês têm o ID também, se vocês não quiserem usar o nome, né? Pode usar a mesma coisa que o Git, né? Tem os IDs numéricos. Tá? Então a imagem foi criada a partir dessa imagem, né? MySQL Latest, 12 horas atrás, blá blá blá, e o nome dele tá aqui. Então esse cara tá rodando aí, né? Se vocês. Acho que isso é importante, não estava, acho que não. Não, acho que eu botei ali sim. Se vocês, por exemplo, desligam a máquina e ligam de novo, ele para. Tá? Ele não morre, não vai perder os dados, mas ele para. Aí vocês vão ter que dar um Docker Start. O nome, né? Sei lá. Mas querem para ele voltar a executar, senão vocês rodam a aplicação antes que não acham o cara mais. Em princípio, a menos que vocês matem o container, ele vai ficar aí configuradinho, bonitinho, para sempre, entre aspas. Né? Pode acontecer eventualmente, você tem que disparar ele de novo, né, se vocês desligarem a máquina no hospedeiro. Tá? Qualquer coisa, Thiago, que quiser acrescentar, tá, mas costumar trabalhar, pode intervir, não tem problema. Mas eu estou tentando passar só o basicão aqui. Bom, então se o cara está rodando, não está parado, né? Se eventualmente ele está parado, ele não aparece nesse comando. Isso aqui eu não botei, né, no Docker PS. Tá? Aí vocês dão um Docker PS-A, aí ele mostra inclusive os que estão parados. Como eu só tenho esse aqui, né, o único que vai aparecer sempre. Tá? Bom, o que eu estava mostrando ali, né? Vocês querem rodar alguma coisa lá dentro desse container, ou seja, a gente quer ter, no momento a gente quer ter acesso a ele para poder configurar lá o MySQL, né? Então, Docker exec, né? O run é para disparar um container, exec é para executar alguma coisa lá dentro. Então, no modo interativo, esse cara aí, né? O BSQL, eu quero executar o bash, né? O consolezinho do sistema operacional. Tá aí. Né? Estamos no Linux do container. Tá? Então, dessa maneira vocês conseguem entrar. E onde é que a gente estava aqui no nosso roteirinho? Tá? Então, dessa maneira eu tô lá. A partir daí. Oi, fala. Não, só um comentário. Tu nomeou ali o container com o bear, como é que é o bear SQL, né? Isso. Aquele container ID, se tu não coloca nome, tu pode usar esse container ID para te referenciar ao container. Isso. E aí, se tu não coloca nome, tem esse container ID, mas ele igual vai criar um nome automático, aleatório, lá com umas palavras esquisitas. Isso. Mas só esse toque, é legal o container ID aí para diferenciar. Às vezes, no nosso caso, às vezes a gente está rodando vários containers e acaba ficando com nomes parecidos. Então a gente acaba com o tempo usando o ID aí. É uma bagunça, né? O ideal é centralizar, mas... Não, eu concordo, eu só quis botar ali porque senão ele gera aqueles nomes estranhos, aí as pessoas que não estão acostumadas escolhendo diabo claro. Isso. Tem várias ferramentas fazendo isso agora, né? Criam uns nomes malucos para as coisas, mas eu não acho muito legal. Tem até uma ferramentazinha que eu uso lá para ensinar Python, né? Que é na web, e aí eles querem aquela coisa assim o mais fácil possível, né? Então tu diz, quero fazer um programa Python, ele gera um nome automático. Eu digo, cara, que é isso? Nunca mais vou saber o que é esse troço aí. Mas tudo bem, né? Cada um. Mas sim, se tu tem um ambiente, a gente tem um monte, acaba usando o container ID numérico, né? Então vai implementando o nome até não. Tá perfeito, beleza? Não, é isso aí mesmo, cara. Vamos lá. Bom, o que
que a gente está sugerindo aqui em seguida? Né? Então, eu mostrei aqui, né, depois que tu entra ali no Bash, então tem várias coisas para fazer. Né? A primeira linha aqui, né, vai disparar desculpe, não falei errado. Eu estava definindo aqui, não era... Me atrapalhei quando eu falei, não era a senha de root do Linux, é a senha de root do MySQL, né? A própria variável está dizendo MySQL root password, é segredo. Tá? Para na hora que vocês forem disparar o MySQL, vocês terem privilégios de root ali no servidorzinho, né? No servidor MySQL. Então aqui vamos disparar como é que eu chamo esse cara aqui? Bom, aqui é o próprio a ferramentazinha de acesso ao MySQL, né? Menos o root, né? Menos P, se vocês quiserem pode botar a senha aqui direto. Claro, isso aqui não tem, é super frágil, né? Qualquer um tá vendo a senha aí, ainda mais forte desse jeito. Tá? Mas para o nosso ambiente de ensino, tudo bem, né? Aí, então entramos no MySQL com direito de root. E aí agora é comandinho MySQL, né? Se eu não me engano é show. Tudo que é MySQL termina com ponto e vírgula. Né? Não é list, né? Tables não, queria era... Não me lembro se é list database, né? Ou show database. Deve ser show, né? Aí. Tá, então eu já tenho dois aqui nesse cara, porque o DB exemplo eu acho que era do... foi um programinha de exemplo que eu usei para fazer, e o DB vendas é o que eu criei para a nossa aplicação. Né? E aí aqui é saber usar um servidor SQL qualquer, né? Também se vocês não sabem, não tem problema, né? É só seguir ali, se não fizer a cadeira de banco de dados ainda, né? É só... não me lembro se é show ou list, né? Um é show, outro é list tables, eu acho, né? Vocês querem ver o que o... Não, Não, o que o JPA criou de tabela para vocês, estão todas aí. Essas foram criadas automaticamente por ele, eu não fiz nada. Tá? E aí o resto é comando SQL, né? Você vai tirar isso. Pronto, viu? O que eu fiz aqui? Select não. Select. Aí tá aí nossos dados, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês voltar para o roteiro. Então eu só estava mostrando. Então, com o MySQL menos root p segredo, o segredo é a senha que a gente definiu aqui, tá? Então vocês podem definir o que vocês quiserem. Tá? Existem outras formas mais seguras de fazer essas coisas, tá? Mais para cá, né? O que a gente tem que fazer a partir daí? Aqui eu não vou fazer lá porque eu já fiz, né? Meu banco já está criado lá, tudo bonitinho, né? Então, vocês vão rodar vários comandinhos em SQL. Claro, podia ter feito um scriptzinho, mandar rodar esse cara todo aqui, tá? Eu quis deixar o mais raso possível, tá? Então, vocês vão executar eles na mão mesmo ali. Vocês precisam criar o usuário que a aplicação vai usar para logar aqui no banco de dados, no servidor de banco de dados, tá? Ela loga com um usuário qualquer. Aqui a gente criou um usuário chamado Spring User, que pode estar vindo de qualquer servidor, tá tudo aqui com o genérico, né? O porcento aqui, o Spring User está em algum lugar não especificado, ou seja, segurança zero. Qualquer um acessa de qualquer lugar, né? E a senha de acesso dele, tá? Então vai ser troque essas coisas. Aí a gente está dando privilégio para ele em qualquer base de dados, em qualquer tabela, tá? Zorra para o Spring User que vem de qualquer lugar, ou seja, quase qualquer um que souber que o usuário é Spring User acessa esse troço, tá? E aí a gente dá o first privilege para atribuir os privilégios efetivamente, né?
E depois a gente está criando o banco de dados. Né? Cria o banco de dados vazio. Né? A nossa aplicação precisa encontrar ali o banco de dados vazio. Tá? Então, rodando esses comandos aqui, depois quit, ele vai sair do... vai sair da ferramentazinha de acesso aí do SQL. Tá? Aí ele voltou aqui para o Linux. Se vocês derem exit, vocês encerraram o bash lá e está de volta aqui para console do Windows. Né? Tá, então, a primeira vez vocês vão ter que rodar todos esses caras aí. Não precisa, claro, melhor seria ter um script, né, mas não precisa, prefeito, sair da disciplina, não precisa muito mais que isso, porque se vocês não matarem o container, ele vai ficar com tudo isso configurado sempre. Né? Se por acaso vocês desligarem a máquina, quando ligarem de novo, deem um docker start e ele volta a rodar. Bom, isso para vocês botarem o container com o MySQL rodando no ar e configurarem o mínimo aqui do MySQL que ele está esperando a aplicação rodar. No nosso sistema de vendas, como eu disse para vocês, da maneira como a gente construiu ele usando a arquitetura Clean e o próprio Spring Boot, né, a gente está completamente isolado do tipo de banco de dados. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer é configurar ali no Application Properties, né? A gente lembra, vocês tinham aqui, né, dentro da pastinha Resources, tem lá o Data SQL e o Application Properties. Antes ele estava com essas linhas em verde aqui, né, que eu comentei, botei o asterisco na frente, comentário, né, que indicava como a gente fazia para acessar quando o banco era o H2. Né? Agora, nós simplesmente mudamos a configuração, isso aqui que eu perdi um tempo antes, também ajustando isso por ali. Mas é só isso que muda. Né? A gente está mudando a configuração de acesso. E aí o JPA e o Spring vão se encarregar de montar as tabelas e fazer tudo para a gente. O que a gente está dizendo aqui é a mesma coisa que está aqui no roteiro. Né? Então, esse aqui é para dizer que se houver modificação nas tabelas, né, de uma execução para outra, ele atualiza. Esse cara aqui é para dizer que se tiver um datasource.data, ele sempre deve ir buscar lá. Tá? Porque senão isso aqui só era automático para o H2. Tá? O que é isso aqui? É o lugarzinho que tem os nossos dados de seed, né? Para iniciar o banco de dados com aquele conjunto de dados iniciais lá. Se for o caso, se a aplicação tem um conjunto de dados iniciais, né? Então vocês têm que carregar eles de alguma forma, tu indica aqui. Tá? O que acontece? Vocês só carregam os dados iniciais a primeira vez, tá? Isso é um banco de dados, eles ficam lá. Não é um banco de dados em memória que perde os dados iniciais toda vez que a sessão acaba. Agora a gente tem um servidor de banco de dados, os dados vão ficar lá. Tá? Enquanto o container existir, os dados estarão lá. Né? Então vocês só podem rodar essa linha em vermelho a primeira vez. Né? Senão o que acontece nessa aplicação? A segunda vez que ele roda, ele começa a dar um monte de erro de restrição de integridade, que ele está tentando inserir de novo o produto de código dessa, e não pode, e aí para a execução do programa de vocês. Tá? Então rodem a primeira vez para ele colocar esses dados lá no banco, e a partir daí botem uma cerquinha aqui na frente, né? Aí comenta. Pode botar nesses dois aqui, né? E aí ele não busca mais aqueles caras lá. Tá? O que mais que a gente está definindo aqui? O endereço de acesso, a porta que ele está mapeando, né, e o nome da base de dados que a gente criou lá. Não é obrigatório ser DB Vendas, foi o que a gente criou, né, aqui, né? A gente mandou criar um DB Vendas, então por isso que eu estou acessando esse cara. Então estou dando o endereço, onde é que está o banco de dados? Aí está aqui, né? Nessa porta, no localhost, mapeado nessa porta, acessa por aí, vai lá e busca o DB Vendas. Com que usuário? Spring User, com que senha, the password. Aí se quiserem deixar o debug ligado, vocês veem o que ele está fazendo, senão bater uma série na frente dele, se ele para de mostrar. E that's it. O resto o programa já estava pronto, né? Não tem mais nada para fazer. Tá? E aí é só botar para rodar, pessoal. Da mesma forma que a gente já vinha fazendo aí há horas, né? Bota lá o nosso famoso Maven Spring
boot 2 pontos branco, e aí ele tá rodando em cima do SQL, certo? Provavelmente deu um erro aqui, nunca funciona de cara. O que eu fiz aqui? Scanning from private. Acho que eu não botei o. Não é espaço run. MVN Spring do Boot. Boot 2 pontos. Deve ter escrito errado alguma coisa. Deve ter escrito errado ali, não botei espaço. Colocou 2 pontos, eu acho, ali onde está o tracinho. Pode ser. Qualquer bobagem. Tá aí entrando o cara no ar, aí ele acessa tudo bonitinho. Em geral, se vai dar errado, ele já estoura um monte de mensagem. Aí tá rodando. É só acessar o nosso. Achar aqui onde eu deixei o nosso front-end aí. Nossa última etapa aí, eu acho. Eu tenho que mostrar na parte de teste para vocês aqui em cima, né? Opa! Aqui o back-end. Tá aí. Vamos fazer uma compra com uma geladeira e um aspirador de pó, tirar um checkout. Agora deve estar gravado lá, se vocês entrarem no MySQL de novo e forem olhar a tabela de vendas, ela tem uma venda a mais. É que a única coisa que ele está gravando no banco são as vendas, né? É a única coisa que a gente botou lá. Não me lembro se tinha, acho que a gente fez, né, no post, mas não cheguei a brincar ontem mais do tempo. Só que esse post aqui da minha máquina nova não tem as consultas antigas, né? Professor, Oi. dá para acessar o banco pelo Docker lá para ver se os dados estão lá na tabela. Dá pelo Docker também? Ah. Será que dá por aqui? Pelo console. Uhum. Por aonde? Não, dá pelo console mesmo. Pelo console? Vamos brincar aí, então. Quer dizer, aqui que eu estou com o terminal. Qualquer console, né? Qualquer console, né? Isso aqui é legal, né? Como é que tu faz isso, então? Docker exec menos IT. Aí o IT. Não, tá. Vai fazer a mesma coisa, né? Rodar o shellzinho. Isso. Roda o shellzinho do Linux dele lá. E bebe. Isso. Agora uma SQL menos U root menos P. Tudo junto, tem que ser. Não, eu vi que o root não precisa, só o P. Não, só o P tem que ser. Isso aí agora é show databases. Ponto e vírgula. Aí use. É use ou use? Não lembro. Use. Sim, claro. DB vendas, eu acho, né? É DB vendas, né? Aí show tables, eu já te disse as tabelas. Prenda o botão. Tudo ponto e vírgula. E aí tá aí. Tá aí, né? Aí agora, select as riscos com venda, deve listar as vendas. Select as riscos com vendas. Vamos ver o que ele mostra. É ponto e vírgula. Não. TV. É venda, né? Venda. Tá. Imposto total, ele tem o código que ele tem agora, é que ele tem os itens de venda, né? Que estão ligados com esse cara aqui, ó. Aí teria que fazer um join aqui desse track, né? Select asterisco from venda itens, né? Tem o código e os itens ID, né? Então aqui, ó, a venda 3 tem 2 itens, né? A venda 6 tem 2 itens, a venda 1 só tem um item, ó. Aí agora tu tem que montar o SQL para listar tudo isso bonitinho, se tu quiser. E se tu quiser ainda achar qual é o produto, né? Porque tu tá com o código dos produtos aí em algum lugar. Tem aqui o código do assim, do itens ID, né? Tu ainda precisa listar
o item do estoque lá, né? E relacionar todos esses caras aí. É item estoque, nem sei. Item estoque. Por isso que eu acho mais fácil ir lá no. Olhar direitinho o nome. Item estoque. Aí tu sabe qual é que é o produto, a quantidade. Bom, divirtam-se. Tá? Se quiser fazer assim. Ou vai lá e dá aquela consulta que devolve todas as vendas que ele volta um JSON já montadinho, bonitinho pra ti. Tá? Da maneira como está feito aqui, aí fica complicado. Né? A gente não configurou nada lá na nossa aplicação, deixou ele... a gente deixou o JPA montar como quisesse, né? Então ele faz do jeito mais simples possível, né? Referência zero. Né? Aqui não me lembro mais como é que era, deixa eu criar mais uma aqui. Local host. Eu acho que era esse aqui. Eu uso aqui no meu computador em casa o MySQL Workbench. Ah, sim. Que é o campo. Daí consegue acessar barbada, né? Bem prático, assim, bem bom. Não é vendas todas, a gente tem que olhar aqui no nosso. Eu já não lembro mais. E daria para usar também o PHP MyAdmin? Tem uma imagem Docker do PHP MyAdmin que pode usar. Pode, né? Pode sim. A minha filha está aqui. Ela disse que pode, tanto que pode, né, cara? Não sei o que você está discutindo, né? Não dá para contrariar. Perguntar para quem entende, né, cara? Fica perguntando dos babacas aqui. É barra vendas, barra histórico, né? Não nada a ver. Barra vendas, barra histórico. Ô, Rafael, o MySQL Workbench é bem parecido. Oi? Não, mas o MySQL Workbench ele é bem parecido até com o PHP MyAdmin, tem as mesmas coisas, assim. Só que ele é instalado, né? Não precisa levantar outra imagem do Docker e tal. Então, pode ser que seja mais fácil. Eu vou testar aqui. Baixa lá do site mesmo do MySQL, tem gratuito. Tá, pessoal? Mas era isso. Na verdade, é só uma questão de configurar ali o Application Properties, o resto é brincadeira de criança. Tá? Então esse é o... Vocês conseguem colocar aí. Não sei se o... Isso é muito legal. É legal, né? Não sei perguntar se o Pedro, o Natan, o Arthur aí conseguiram se achar no meio dessa bagunça. Não ouviram, Pedro. Ok, tudo bem. O que quer dizer, Thiago? Desculpa. Não, muito legal. Muito legal. Eu vou ver se a gente já faz o trabalho com o banco. Show de bola. Acho que vai ser um bom estudo também. Não, e aí vocês, tendo mais tempo, exploram mais a fundo, né? Tem um monte de coisas que dá pra brincar e configurar melhor, deixar mais redondinho. Né? Assim é o básico do básico, só pra poder funcionar, né? Tá. Dá pra explorar as anotações ali também. Porque organizou as tabelas assim, faz diferente, né? Só brincando. Tem um outro negócio que é show de explorar também, eu não cheguei a mostrar, começa a ficar muita coisa, talvez vocês já usem, quem trabalha com Java certamente usa. Eu acho que até deixei deixa eu ver se não está aqui a dependência no POM. Eu acabei deixando a dependência do H2 Database, óbvio que dá para tirar, né? Não está aqui, peraí, onde é que está essa dependência aqui? Vou fechar esse cara aqui, deixa eu só abrir um outro, eu fiz as brincadeiras com isso no semestre, acho que nesse aqui. Professor, eu quero te perguntar depois sobre testes. Tá, não, pois é, testes a gente tem que fazer mais outra aula do evento, né? Calma. Pode ser fica pra aula que vem ali. Pra rodar os testes aqui em cima, né? Seria bom mesmo. A gente fazer teste de persistência, né? Ver se salvou, se excluiu. Sim.
Esses são mais enrolados, tá? Isso eu não sei se eu consigo para esse semestre aí, que eu pretendia ter preparado, não consegui. Mas mesmo assim, eu só mostrar um exemplo aí, botar o pão direitinho, né, para poder rodar os testes. Professor, mas se a gente puder falar isso até do ponto de vista conceitual, assim, seria legal. Tá, Não precisa nem mostrar, assim, isso. Vou tentar. Deixa eu só ver, cadê o pão desse cara? Esse cara aqui, vocês já olharam? O projeto Lombok, esse aqui. Pra quem Não conheço. faz em Java. Cara, isso aqui é viagem, dá uma consultada. Não precisa, ele usa... Hoje em dia a maior parte das linguagens abrevia ali quando tu vai criar uma classe. Não precisa dizer o construtor, isso aqui, porque é sempre tudo a mesma coisa, né? Então eles te dão a sintaxe, estende a sintaxe de Java para poder fazer igual, né? Tu diz, classe não sei o que, tem esses atributos, pronto, né? Ele cria todos os getters, setters, construtor, string, infere toda aquela tranqueira, né? Que não... Você vai fazer uma classe muito simples, né? E é bem, bem legal, tem um monte de coisas interessantes para poupar tempo de ficar escrevendo o código. E é sempre a mesma coisa, né? Ele desacopla um pouco mais do que o Hibernate, é isso? Ele usa em cima, né? Então, de repente, pode usar até no trabalho, porque ele não. É só botar aquela dependênciazinha ali, que ele é bem, bem fácil de usar e... Muito legal. Porque eu assisti um vídeo, odeio assistir vídeo, pô. Os caras não sabem escrever, né? Que saco. Bom, aí vocês assistam o vídeo. Tá? Mas é um... isso aqui é pimental que eu já deixei ele mais. Uma anotação, ele substitui os getter e os equal, tudo. Sim, monta tudo para ti. Tá? Então ele é bem, bem legal de fazer, né? Download, sei lá. Tem que dar uma olhadinha aí. Pô, eu odeio quando os caras não botam uma explicação das coisas. Eu sempre peguei já direto do exemplo e usei. Tá aqui, show me text nenhuma de vezes. Ok, tem coisa pra gente ver aí. Ele vai te mostrar aqui, ó. Getter, certo? Pode ser simplesmente isso, ó. Isso aqui é um carinha, né? Por exemplo, se pede dando annotation, eu vou ser number of new methods in the IDE. Ou seja, todos os get, set, não sei o que, vai tirar daqui, né? Depende do que tu diz o que é, né? Ele já te gera um monte de coisas automaticamente. Para evitar código repetido, né? E muito trabalho. Tá? Mas deve ter para aqui a dependência, aí tu não precisa instalar nada. Né? Aí tem as anotações, né? Pode dizer na frente se é para fazer o getter, etc., é só um ou só os dois, né? Qual é o nível de acesso. E aí ele vai te dizendo, coloca as restrições, isso aqui pode ser nulo, não pode ser nulo. Popa um monte de código idiota depois, né? Vai vendo. E aí tem umas coisinhas, é básico, mas ele funciona super bem. Eu vou ver o que eu consigo, tá, Thiago, sobre teste ali, nem que seja o mínimo, mas tá pegadinho no final desse semestre. Vamos ver o que eu consigo. Tá? Então por hoje acho que era isso, pessoal. Então, só te falar um negócio. Tu falou desse. Eu não conheço a biblioteca, eu vou ler a respeito dela. Mas num projeto de web, pelo menos na minha experiência, 90% das situações são básicas, né? 10% não são básicas. Então a gente tem muito tempo com essas coisas, vale muito a pena esse tipo de coisa. Com certeza. Então tá, legal. Bom, vamos lá, tá? Porque semana que vem acho que tem algum milestone lá nas entregas de vocês, né? Mostrar pelo menos o diagrama, alguma coisa assim, né? Então tem que começar a pensar no trabalho aí. Tá bom? E aí na semana que vem conversamos então. Eu vejo se eu consigo para terça ou para quinta a parte de